Hoje o nosso texto está em Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 29. Nós vamos falar sobre o rei, sobre os impossíveis da vida. O rei sobre os impossíveis da vida. Em nossa jornada, Marcos tem nos mostrado o aspecto desafiador do discipulado. O aspecto desafiador da caminhada com Cristo. Isso tem acontecido especialmente desde o capítulo 8. Marcos já inaugurou, já começou o tema do discipulado, ele vem aprofundando cada vez mais, mas esses aspectos das dificuldades, dos desafios da caminhada cristã no capítulo 8. E esse tema tem sido aprofundado. E o que nós temos visto é que os discípulos têm demonstrado dificuldades em entender e tirar conclusões corretas sobre quem é Jesus e sobre o que significa ele ser o Messias. A nossa própria jornada com Deus, como um todo, é assim de alguma forma. Porque as nossas caminhadas, como nós vamos ver no texto, elas geralmente não são marcadas por linhas retas rumo acima, mas com estradas sinuosas, com altos e baixos. Assim como nós temos visto do capítulo 8 para cá, a nossa visão também nem sempre é imediata e clara. Às vezes é turva e embaçada, como aquele cego lá em Betsaida. Meus queridos irmãos, esse texto que nós temos em mão, do capítulo 9, versículo 14 ao 29, é um texto que nos chama a atenção, porque para Marcos ele é muito importante. Nós já sabemos que entre os evangelhos sinóticos, o evangelho de Marcos é o menor. Mateus, Marcos, Lucas. Então ele apresenta muitos dos seus relatos de forma resumida, mas esse relato aqui, ele é maior do que os outros evangelhos. Inclusive, ele é 2 vezes maior do que o relato de Mateus e Lucas. Então Marcos, ele quer nos dar um destaque, ele quer nos mostrar que existem coisas muito importantes para a nossa fé aqui nesse texto. E falando de fé, esses são exatamente os temas dessa passagem. Esse texto, ele fala sobre incredulidade e fé. E curiosamente, esta é a passagem das perguntas. Existem perguntas o tempo todo ao longo do texto, como nós veremos. O cenário em que a narrativa acontece é muito importante para nós, é crucial para o nosso entendimento. Porque ele acontece, e você deve lembrar do domingo passado, quem esteve aqui, que vem logo depois da experiência da transfiguração no monte. Então, depois de uma experiência gloriosa, onde o reino de Deus vem com poder ali para alguns naquele monte, Pedro, Tiago, João, a presença de Moisés e de Elias, e Cristo ali transfigurado, Cristo então desce para a planície e encontra um povo em uma condição profunda de incredulidade. Isso nos lembra, mais uma vez, a conexão entre Cristo e Moisés, porque Cristo subiu ao monte, mas Moisés também já tinha subido ao monte. Quando Moisés desce ao monte, o povo está lá embaixo, em incredulidade e em idolatria. E quando Cristo desce do monte, agora não como uma alusão a Moisés, mas cumprindo aquilo que Moisés apontava, Jesus desce do monte da transfiguração e encontra ali um povo incrédulo, ao ponto de tirar palavras duras de Jesus, como nós vamos ver. A narrativa, então, que nós temos é uma das mais importantes do Evangelho, porque ela conecta fé com oração e a oração com dependência. Nós vamos ver tudo isso no nosso texto. Vamos ver o texto. Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram.
Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes este espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, nos abençoa, Deus, com uma fé vívida nessa manhã. Nos visita com o Teu Espírito e fortalece a nossa fé. Tira de nós qualquer incredulidade, traz a fé àqueles que porventura ainda não creem em Ti, traz a obediência e a um cristianismo compromissado àqueles que porventura pela incredulidade não têm vivido como deveria viver. Nos corrige, nos confronta, nos consola, nos encoraja nessa manhã pela Tua palavra, nesse texto tão importante para a Tua igreja, Deus, onde Tu nos dá enfaticamente uma chamada à atenção. Em nome de Jesus nós choramos pelo Teu amor gracioso que muitas vezes se revela na repreensão, uma vara e um cajado que nos consolam, como diz o salmista. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 29, nos confronta com a realidade da incredulidade. Jesus ali está diante da incredulidade humana, uma incredulidade acerca do poder de Deus. E esse texto nos aponta para a verdadeira fonte de poder e de fé, o objeto da nossa fé, que é Jesus. Vamos para a exposição do texto. Nós vamos começar aí no capítulo 9, nos versículos 14 e 15, onde Marcos nos mostra o cenário da passagem. Vamos ver novamente. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, que outros discípulos? Os demais. Porque você deve lembrar que Jesus estava com Pedro, Tiago e João lá no monte. Então esses discípulos estão descendo com Jesus e lá embaixo eles vão se encontrar com os outros discípulos. E o que foi que eles viram? Viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso. E é interessante isso, não? Por que eles ficaram surpresos com Jesus? E correu para saudá-lo. Então, ao descer do monte, depois daquela experiência maravilhosa, gloriosa, de uma glória antecipada que os discípulos veem ali no monte, Jesus e os 3 discípulos encontram o que Marcos descreve como uma cena de confusão, uma cena de discussão entre os discípulos e os mestres da lei diante de uma multidão. O quadro é narrado por alguém que parece ter visto o ocorrido. E nós sabemos, meus irmãos, que muitos estudiosos concordam que Marcos escreveu esse evangelho ouvindo as palavras de Pedro. Então é por isso que quando a gente começa a ler esse capítulo 9, versículo 14, dá a impressão de que Marcos está descrevendo como alguém que está presente na cena e, de fato, ele está escrevendo como alguém presente por estar ouvindo de Pedro. Então a visão é como se fosse a visão de Pedro descendo e vendo toda aquela confusão lá embaixo. Aqui, meus irmãos, a figura é de briga. Quando a gente pega dizendo que eles estão discutindo, não é aquele tipo de discussão para tentar chegar no denominador comum, aquela discussão para evoluir uma conversa. A figura é de uma discussão em que ninguém quer chegar na verdade, não. É uma briga. É aquele tipo de briga que é bate-boca. E os discípulos estão lá no meio. Quem sabe esse bate-boca, já que esse texto de Marcos é um texto repleto de perguntas, seja um bate-boca de perguntas.
Se Deus é poderoso, por que é que vocês não conseguiram expulsar esse demônio, né? Esse espírito imundo? Né? Cadê o mestre de vocês? Cadê vocês, fariseus? Um bocado de perguntas ali naquele bate-boca. Mas veja bem, no meio de todo aquele tumulto, enquanto os discípulos estão discutindo, o diabo continua agindo. O menino ali possuído continua sofrendo. O pai e a família continuam sofrendo. Né? A multidão, surpresa com a chegada de Jesus, corre para saudá-lo. Por quê? Né? Que situação interessante, saudar Jesus, e ela está surpresa. E é interessante porque, será que eles não esperavam que onde os discípulos estivessem, Jesus também estivesse? Eu acho que não, né? Será que eles estavam falando sobre Jesus e Jesus apareceu? Talvez. De repente, naquele bate-boca, muitas das perguntas eram sobre a divindade, o poder e o caráter messiânico de Jesus. E naquele bate-boca, né? Imagina você falando sobre alguém. Aí aquela pessoa aparece, né? Né? O assunto chegou, né? Então, pode ter sido a causa da surpresa. Pode ter sido, e isso é bastante provável. Uma coisa provável é que no meio daquela discussão eles estão discutindo porque os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo do menino, e Jesus aparece e eles ficam surpresos porque agora chegou aquele que provavelmente consegue. Eu digo provavelmente porque a situação é de incredulidade. Não que nós não creiamos que Jesus pode expulsar, amém? Mas que aqueles presentes podem ter na mente a ideia de que Jesus talvez consiga expulsar o espírito imundo, e aí ele se surpreende. Alguns teólogos acham, eu particularmente não acho, que a surpresa pode ser porque a semelhança de Moisés, que desceu do monte com o rosto resplandecente, Jesus desceu com uma figura gloriosa ainda, assim, uma reminiscência de glória. Mas o texto não indica nada disso. Mas esse é o cenário. Vamos para a segunda parte, a origem da discussão. Nós temos aí do versículo 16 ao 19. Veja, vem a pergunta, né? Tinha um bate-boca, provavelmente cheio de perguntas, e agora vem uma pergunta de Jesus. Versículo 16. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Perguntas são importantes, né, irmão? Perguntas, muitas vezes, são recursos para demonstrar o que o coração da gente tem. Existe uma série de discussões ali, e Jesus chega com uma pergunta para mostrar o que se passa no coração daquelas pessoas. E a gente vai ver que essas coisas vão aflorar. Mas voltemos aqui. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que me impede de falar. Aqui existe uma conexão entre espírito e doença. Mas você deve lembrar que Marcos e os evangelhos não atrelam doenças a questões espirituais diretamente. A gente já viu isso em Marcos, onde Marcos categoriza expulsão demoníaca e curas de doença. É um espantalho quando as pessoas do mundo dizem que os crentes atrelam, embora alguns crentes façam isso erroneamente, mas alguns nos acusam de que a Bíblia diz que tudo é possessão demoníaca porque a gente não sabe explicar e os autores bíblicos não sabem explicar as coisas. Isso é burrice de quem fala, porque a Bíblia não liga isso. A Bíblia não diz que tudo que se observa enquanto doença, enquanto coisas inexplicáveis, tem uma explicação última nos demônios. Marcos já mostrou isso, mas nesse caso aqui Marcos faz essa ligação. E isso não é um espanto para a gente, amém, irmãos? Porque nós bem sabemos que uma das atividades de Satanás é a destruição do ser humano. É a destruição dos crentes, mas também a destruição de todas as pessoas. Ou seja, aquilo que já é ruim em nós, como por exemplo uma doença, Satanás pode usar isso para piorar a situação daquela pessoa e matar. Então, não é que a Bíblia esteja dizendo que todo mundo que tem, aqui parece um quadro de epilepsia, é uma epilepsia causada por demônios. Não. Mas no texto, nessa situação desse menino, parece que Satanás está a agravar o quadro desse menino para que ele venha a morrer. Lá no futuro, aqui no texto, num versículo posterior, a gente vai ver que ele jogava um menino para matá-lo, né, no fogo, etc. Tudo bem? Então, veja, não é uma ligação direta, mas voltemos. A situação é essa. Tem o meu filho que está com o espírito que o impede de falar.
Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Aí Jesus respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? E aí Jesus conclui: tragam-me o menino. Então veja, Jesus começa questionando a causa da discussão. Por que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão discutindo? E antes que os discípulos respondam, veja que Jesus pergunta para os discípulos, né? Versículo 16. O que é que vocês estão discutindo? Antes que qualquer discípulo diga, o pai do menino ali que está cheio de expectativa, de demandas, ele interrompe e diz. É ele quem responde. O que vocês estão discutindo? Mestre, o meu filho, e ele começa a apresentar a dimensão da dor e do sofrimento que ele, sua família e aquele menino têm passado. A fala dele explica que ele trouxe o seu discípulo aos discípulos, ele trouxe o seu filho aos discípulos de Jesus para que o curassem, mas eles não conseguiram, eles não puderam curar. Ao mesmo tempo que essa fala, e isso me chama muita atenção, que essa fala dele mostra que o problema do pai era urgente, mas diante dessa urgência os discípulos estão discutindo. Eu vou trazer essa aplicação daqui a pouco, mas veja bem, muitas vezes nós estamos perdendo tempo com coisas que não são urgentes, que não são prioritárias. Existe um espírito imundo a ser expulso, mas eles estão discutindo alguma coisa. Nesse mundo de redes sociais, tem muita gente discutindo teologia, enquanto tem problemas reais. Não que a discussão teológica não tenha seu lugar, mas em substituição a coisas urgentes. Gente que está em podcast discutindo teologia, que às vezes não é nem membro de uma igreja local. Está buscando ganhar o mundo, mas perdendo as coisas principais. E Jesus está aqui diante de um pai que começa a gritar sobre o sofrimento do seu filho e a incapacidade dos discípulos. E esse grito dele ecoa para nós, mostrando que os discípulos estão discutindo enquanto tem um pai que está precisando de ajuda. E eles não podem ajudar o próximo porque lhes falta poder. A gente vai falar disso ainda. Mas vamos aqui. Eles estavam presos numa discussão infrutífera e é provável que a incapacidade deles expulsar o espírito imundo tenha desencadeado a discussão. Mas fica claro, eles estão presos a uma discussão enquanto um jovem ainda precisa de socorro. Então a exclamação de Jesus em resposta ao cenário é um lamento. É difícil a gente menosprezar essas falas de Jesus, meus irmãos. Ela fala diretamente com a gente. Por isso que a minha oração foi agradecer pela vara e pelo cajado de Jesus que nos consola. Porque às vezes a gente precisa de um chacoalhar. A gente precisa de um alerta. E aí Jesus pega e exclama diante daquela... A gente já falou isso. A única coisa na Bíblia que arranca suspiros de incredulidade de Jesus, tira Jesus da paciência, é a incredulidade. E aí olha a fala de Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei ou vos sofrerei? A possibilidade. Qual é o alvo dessa fala? Parece um alvo generalizado. Alguns teólogos vão dizer assim, Jesus nunca usa o termo geração para falar dos discípulos, então ele não está incluindo os discípulos na incredulidade. Embora seja verdade que Jesus nunca usa, exceto aqui, esse termo geração para explicar, para falar dos discípulos, mas parece que aqui inclui os discípulos também. Parece que é todo mundo que está num cenário de incredulidade. A multidão, os mestres da lei, o pai do menino e os discípulos. Porque os discípulos não progridem com o jovem. Porque o pai do menino está com o coração endurecido. Porque a multidão e os mestres da lei estão se perdendo e preocupados em uma discussão enquanto existe um sofrimento real. E lembra de Jó? Jó sofria e os amigos de Jó estavam discutindo teologia. Nem sempre saber as coisas consola. É por isso que a triste é a mentalidade racionalista.
Porque jamais 1 mais 1 igual a 2 vai trazer um consolo no momento de um luto. Ô, rapaz, meu filho morreu. 1 mais 1 é igual a 2. Explicações racionais não trazem consolo. A pessoa de Jesus é quem traz, amém? Mas veja aqui. Olha como Jesus tem um coração aqui que está desagradável. Tem um paralelo aqui entre estar e suportar. Até quando estarei com vocês? Ou seja, é sofrido eu estar com vocês. Jesus fala também, até quando vos suportarei. Então a exclamação, o suspiro de Jesus é, até quando eu vou ter que aguentar a incredulidade de vocês? A situação inteira nos faz imaginar o tom de Jesus. Será que Jesus falou isso com ira? Até quando estarei com vocês? Até quando vos suportarei? Ou ele falou como um suspiro? Né? Até quando estarei com vocês? Até quando vos suportarei? Mas de qualquer forma, a exclamação de Jesus nos revela o quanto a incredulidade é exaustiva para ele. E que a sua pergunta revela que o objetivo da sua exclamação é envergonhar aqueles que ouvem. O profeta diz, faz-nos corar de vergonha. É mais ou menos isso. As palavras de Jesus, o objetivo é provocar naquele povo de que eles não têm razão para serem incrédulos. A gente pensa que a manutenção da incredulidade, ela é neutra, é uma posição sofisticada, mas ela arranca de Jesus suspiros de impaciência. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Então a palavra de Jesus aqui desafia a todos, desafia os discípulos, desafia a multidão, desafia os mestres da lei, desafia o pai do menino. E aí nós vamos para a terceira parte do texto, onde o poder de Jesus se revela sobre situações impossíveis. Vamos lá, do versículo 20 ao 24. Então eles o trouxeram. Quando o menino viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. A gente já explicou isso. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E a gente precisa guardar essa pergunta, porque ela tem um propósito. Olha a resposta. Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, e aqui essa frase é incrível, né? Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então o pai traz o filho a Jesus. Quando o menino o vê, o espírito o convulsiona violentamente. Tem um teólogo canadense chamado J. Carson, que ele nos lembra que quando Jesus confronta um mundo cheio de pecado, pode haver muita convulsão antes de haver arrependimento. Lembra da cena de Apocalipse? A volta do Filho do Homem não é uma volta silenciosa. O mundo vai convulsionar. Quando Deus visita um mundo cheio de pecado, pode haver muito horror antes de haver solução. Então aquele espírito imundo que aflige aquele menino, quando Jesus se revela e ele sabe da iminente expulsão e solução que Cristo vai fazer, há rebuliço. Ele sabe quem é Jesus. Você é igual ao diabo nesse sentido. Talvez você saiba quem é Jesus. Mas talvez o diabo faça uma coisa que você não faz. Ele treme e estremece diante de Jesus. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas olha o ponto. Quando o mundo demoníaco está perante Jesus, o mundo convulsiona. E a pergunta de Cristo sobre há quanto tempo esta situação horrível está ocorrendo com o jovem
É para mostrar algo que eles não estão vendo, que a situação daquele menino é muito grave, que aquilo que Cristo vai fazer em favor daquele menino e revelando o seu poder, revela uma estatura de Cristo que é sobre todas as coisas. Marcos já vem desenvolvendo isso. Uma pessoa de Cristo, que é o Messias, que é o Filho de Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas, sejam no céu, sejam na terra. E aquilo que Cristo vai trazer como solução para a vida daquela família não é algo que qualquer curandeiro, que qualquer pessoa poderia fazer. Jesus faz uma pergunta que não só destaca a sua humanidade, ou seja, a sua escolha por não conhecer determinadas coisas, na sua situação de humilhação, mas a pergunta que encaminha todos a entender que aquilo que vai acontecer é uma coisa grandiosa realizada por alguém que é poderoso. Ou seja, os olhos dos leitores e dos presentes deveriam perceber isso. Por que Jesus faz essa pergunta? Porque a informação que vem logo depois mostra essas coisas. Vamos lá, o pai vai acrescentar, o pai vai dizer, né? Até quando ele está assim? O pai responde, desde a infância. Muitas vezes este espírito tem um lançado no fogo e na água para matá-lo, mas vamos ficar só até aqui. Veja aí, a pergunta de Jesus é: há quanto tempo esse menino está aí? Aí ele diz: há muito tempo, desde a infância. E esse espírito não só o atormenta, mas quer matá-lo, lança no fogo e na água. A resposta então mostra essa gravidade. Só que aí vem o ponto depois, que é o ponto de destaque no texto. Um dos pontos de destaque, né? O final do versículo 22. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes. É a resposta de Jesus, né? Meus irmãos, a resposta do Pai descreve e revela a situação de incredulidade do seu coração. A resposta do Pai a Jesus começa descrevendo a situação de tormenta do filho, mas no final ela aponta para a dúvida que passa pelo seu coração. Se tu podes alguma coisa. A resposta do homem expõe a informação equivocada dos nossos corações, muitas vezes diante de situações difíceis. É o tipo de resposta que cresce em um ambiente de incredulidade. Tá, irmãos? Deus não pode. Se tu podes. E a nova pergunta de Jesus é essa. A primeira pergunta é: o que é que vocês estão discutindo? Aí depois, há quanto tempo o menino está assim? Aí a pergunta de Jesus é uma pergunta confrontadora. Se tu podes. É como se Jesus dissesse: você acha que a questão é se Deus pode fazer isso? Você entende que se Deus quer fazer algo, não existe difícil para Deus? O que é que Deus pode tentar fazer que é difícil? Meu Deus, essa foi... Agora eu cansei fazendo isso. Então a pergunta de Jesus embute tudo isso. Você acha que a questão é se Deus pode? Você acha que a questão é que se Ele pode, é difícil fazer alguma coisa? E a gente vê, meus irmãos, que a resposta de Jesus aponta para isso, que a questão não é sobre se Deus pode. E a gente já sabe isso em Marcos, desde o capítulo 1, que a questão não é nem se Deus quer, mas é uma questão de fé. E a gente precisa entender fé, segundo a Bíblia. Porque Jesus mesmo que diz, né? Tudo é possível para aquele que crê. Por isso a gente precisa entender o que significa fé. Porque esse texto se tornou comumente abusado por alguns cristãos. Muitas vezes as pessoas pegam esse texto para usar como uma espécie de mantra espiritual. Não, se você crê. Aí pega até a palavra de Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Não, se você crê, tudo vai acontecer. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Um mantra espiritual onde a força de Deus é acionada quando se quer mediante a fé. Mas faltou entender o que é fé na Bíblia.
Ou mesmo abusos relacionados a relacionar a que dificuldades na vida são resultado condicional da falta de fé. Então esse texto tem sido abusado pelos dois. Por aqueles que dizem tudo que você quiser em fé, que está no mesmo bojo, né? Se tudo que você quiser, você crê, Deus vai te dar. Isso aí está no coach, tá, meu irmão? Na teologia do coach. Deus nunca vai te mostrar uma coisa que Ele não vai te dar. Moisés, né? Se enquadra muito bem. Ele viu a terra prometida, mas não entrou, né? Tem falta ler a Bíblia para esses teólogos. Mas veja, não é isso, mas no mesmo bojo está aquela coisa. Aquele pastor da Igreja da Prosperidade, cheio de curas. Eu não estou dizendo que as curas são falsas necessariamente, mas tem muita cura falsa também. Mas que quando ele não cura a pessoa, ele diz assim, é porque faltou fé. Mas a gente precisa entender. A Bíblia não usa fé nessa categoria como um pensamento positivo. A Bíblia não usa a fé como uma espécie de poder. A fé na Bíblia, meus irmãos, como é que o autor de Hebreus diz? A fé é a certeza, é a convicção das coisas que não se vê, mas aquelas coisas que se esperam. A fé na Bíblia vem sendo traçada não como uma cegueira ou como um filósofo chamado Søren Kierkegaard dizia que era um salto no escuro. E as pessoas interpretaram como se o Kierkegaard estivesse dizendo que a fé é sempre um salto no escuro, uma questão assim de não, é irracional. Mas a Bíblia vai trazendo a fé de uma forma diferente da nossa cultura. Vamos tentar ver como que é a fé na nossa cultura. Se você perguntar para uma pessoa o que é fé para ela de repente vai dizer que a fé é uma profissão religiosa. Qual é a sua fé? Eu sou ubandista. Qual é a sua fé? Eu sou espírita, eu sou cristão católico, eu sou cristão evangélico, eu sou muçulmano, eu sou... A Bíblia não usa fé nessa categoria que é a profissão religiosa. Outras pessoas podem dizer assim, não, fé é algo que eu creio, ainda que não esteja conectado com a realidade. Eu creio em signos. Eu também. O meu signo é dinossauro. Mas você pode dizer, não existe. Nenhum outro existe também, né? Mas veja, ou então eu coloquei uma fita vermelha para proteger o meu filho do quebrante. Botei um cacto lá na porta na minha janela para impedir o mal. Olha, então, a Bíblia não apresenta também. Como é que Paulo ensina o que é fé, por exemplo, acerca da ressurreição lá em 1 Coríntios 15? Ele diz claramente que uma fé desconectada da realidade, uma fé desconectada da veracidade, ela é sem substância, ela é sem credibilidade, ela é uma futilidade, ela é uma piada. Por que a gente crê na ressurreição? Jesus começa a dizer, porque é a substância. Jesus ressuscitou e muitas pessoas viram. Ela é uma fé que tem credibilidade. Vocês vão crer numa coisa que ninguém viu, que ninguém falou. Dezenas de pessoas, centenas de pessoas viram e testemunham. Existe uma credibilidade. Paulo não quer, creio na ressurreição e pronto. Paulo diz, olha, uma fé que não tem tato na realidade, ela é uma futilidade. Se vocês creem, vocês têm uma fé e que Cristo não ressuscitou dos mortos, a fé de vocês é vão, vocês continuam perdidos em delitos e pecados, nas suas próprias transgressões. E Paulo vai dizer, se a fé de vocês é somente para esse mundo, ela não está conectada na ressurreição, que está conectada com uma substância real, de credibilidade e de verdade, a fé de vocês é uma piada. Vocês são os mais dignos de pena se Jesus não ressuscitou. Então Paulo está traçando uma lógica para a fé. A fé é a expectativa das coisas que se esperam, a convicção de coisas. E essas coisas não são elucubrações da cabeça, imaginações. A fé depende da veracidade do objeto de fé. É necessário que Jesus tenha existido, é necessário que Jesus tenha ressuscitado, ao ponto de Paulo. Essa é a veracidade, não somente isso. Porque se fosse só isso, a gente já falou, os demônios já cumprem esse requisito. Então, os demônios têm fé? Não. Porque fé não é só a credibilidade do objeto de fé, mas como Jesus vai mostrar. E agora você vai entender a fé aqui. É uma dependência total e pessoal, uma confiança total e pessoal em Jesus como
Salvador. Quando Jesus diz, tudo é possível para aquele que crê, Ele quer que os olhos de todos sejam guiados e dirigidos àquilo que Cristo vai revelar. Que tudo é possível para aquele que crê, que é a fé em Cristo como crível e em Cristo como Salvador pessoal. Tiago diz, né? Os demônios, eles creem na existência de Deus. O demônio é monoteísta, meus irmãos. O demônio não é politeísta, não. Os demônios não estão discutindo aí, será que Deus... Quantos deuses existem? Eles não estão. Eles têm certeza de quem é Deus. Eles não têm dúvida sobre Jesus. Quando eles veem Jesus, eles sabem que Jesus é. Talvez você não saiba, mas os demônios sabem. A questão não é essa. Porque o primeiro ponto, eles já têm. Eles sabem da pessoa que está ali. Mas o ponto de convergência, que é Jesus quer puxar essas pessoas, é para a confiança total e pessoal nele como Salvador. Portanto, o contexto não é de que quem tem fé tudo pode, mas de que quem tem fé não duvida da capacidade de Deus diante dos impossíveis. De que quem tem fé pode aguardar a ação soberana de Deus sem perder a expectativa de que Ele faça mais do que esperamos. Ou seja, a questão não é a fé, mas é onde a fé repousa. Eu gosto muito da ilustração do pastor Rousseau Shedd, quando ele diz assim, ele usa uma ilustração, toda ilustração tem suas limitações, mas ele diz, é como se uma pessoa estivesse caindo de um penhasco e tem um galho forte e frondoso. Por mais que a pessoa tenha uma fé pequena naquele galho forte e frondoso, se ela cair naquele galho forte e frondoso, ela vai ser salva. Agora, se tem um galinho, um espetinho, e a pessoa tem uma fé muito grande, e ela cair daquele abismo e se agarrar naquele galinho, vai quebrar. O tamanho da fé não importa, mais o objeto da fé. Porque a questão onde Jesus vai mostrar é onde a fé repousa. Diante de tudo isso, o homem crê. Então, olha como a repreensão tem valor. Jesus foi muito duro. Jesus não tem pena daquele homem. A gente sempre tem uns milindres, né? A Bíblia, ela trata com a realidade. Jesus, ele desafia aquele homem e o desafio dele traz frutos. A resposta do homem é, versículo 24, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém? Esse texto é incrível, meus irmãos, porque diante do desafio de Cristo, o homem crê e o fruto da repreensão foi que o homem percebeu a sua incredulidade. Eu estou cego, eu não estou vendo as coisas de forma direita e eu ainda não estou. Eu ainda não estou. Por isso que ele diz, creio, ajuda-me na minha incredulidade, ou ajuda a vencer a minha incredulidade. Por isso, meus irmãos, a fé não depende da sua quantidade. A fé depende do objeto da fé, amém? E esse homem está tendo fé. Não é o tamanho da fé. Jesus uma vez disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de... O Estevão que pregou esse texto, não foi? Tamanho de um grão de... Está. Precisa de uma fé grande? Não, se você tiver uma fé assim, pequenininha dessa, já vai acontecer grande. Coisa. Porque parte da fé, meus irmãos, é pedir para ter fé. Senhor, eu creio, ajuda na minha falta de fé. E isso está fora da mentalidade moderna, porque a mentalidade moderna, ela vai ler esse texto e vai dizer assim, ó, como assim o crente se vê incrédulo no processo? Como é que o crente se vê incrédulo? E a Bíblia nos desafia exatamente nisso, a ver o mundo nas suas complexidades. Essa semana mesmo eu assisti uma palestra, tinha uns pontos ricos e eu fiquei pensando, meu Deus, reducionismo é uma coisa muito terrível, né? A pessoa pega a realidade toda e quer encaixotar em uma ideologia, né? A Bíblia desafia a enxergar o mundo nas suas complexidades, nas suas categorias. Hoje tem a categoria, a fé íntima, a explicação última para todas as coisas, mas ela não elimina as demais camadas, ela não elimina as complexidades. Jesus chama aquele homem para crer e o homem diz, eu creio. E à medida que ele crê, ele diz, Senhor, ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu queria ser como esse homem, eu queria que vocês também fizessem, porque talvez nós estamos descansando na nossa fé sem perceber que a nossa fé coexiste ainda, coabita com muitas incredulidades, e essas incredulidades talvez sejam a causa de muitas das nossas, de muita da nossa falta de crescimento na fé. Porque a gente já está satisfeito com a nossa crença e esquece de pedir a Jesus, Jesus, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. E aí o texto termina retornando
a dependência de Cristo e da dependência de Deus. Olha o versículo 25 a 29. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então o povo se aglomera, Jesus repreende o espírito imundo, ordenando-lhe que saia, o espírito convulsiona o menino, deixando-o como morto, e aqui a gente vê que essa situação demonstra, revela a falta de fé da multidão. Porque nos olhos da multidão as coisas só vão de mal a pior. Os discípulos não conseguem expulsar. Aí Jesus vem para expulsar o espírito imundo e o menino morre. Tá aí, morreu. Não é o que o pessoal diz? É o que o pessoal diz, ele morreu. Jesus não curou nada não, rapaz. Vocês vieram acreditar nesse curandeiro? Tá aí, ó. Tava ruim, ficou pior. Veja que as coisas vão sendo construídas revelando a incredulidade das pessoas e a necessidade de vencer essa credulidade, depositando a fé em Jesus. Por isso que Jesus, provavelmente ele olha para a situação toda e tudo vai acontecendo, os ruídos do mundo, mas ele está dedicado ali. Ele pega o menino pela mão, levanta e coloca o menino em pé. E aí nós entendemos a questão da fé no texto com mais nitidez, porque a conclusão clara da fé aqui é que Cristo é o Senhor. Ele pode fazer qualquer coisa, ninguém pode impedi-lo, não existe nada impossível ou difícil para Jesus. O panorama que Marcos está montando antes da cruz é que esse é o poder e essa é a autoridade daquele que está indo morrer na cruz, que tem poder para entregar a sua vida e para reavê-la, que tem poder para perdoar pecados, e que quando ele for levantado e glorificado, a sua autoridade última e final é sobre todas as coisas nos céus e na terra, porque agora ele conquistou para si um povo de toda língua, de toda tribo, de toda etnia, comprando eles do pecado, não sendo injusto, não jogando a injustiça para debaixo do tapete, mas pagando o preço pelos seus pecados. Aí depois de toda essa situação, os discípulos chamam Jesus de particular e Senhor, por que nós não podemos expulsá-los? E aí Jesus responde que aquele tipo de espírito só pode sair por meio de oração. E eu vou dizer oração porque esse termo jejum muito provavelmente não está no texto. Se você pegar a sua Bíblia, ou ela está sem jejum, ou está entre colchetes, ou ela tem uma letrinha. Porque os principais manuscritos mais antigos não têm. Isso aqui provavelmente foi um copista depois que acrescentou o jejum, porque o entendimento da época depois de Jesus era que jejum e oração andavam juntas. Jejum, oração, poder e dependência andavam juntos. Só que no contexto imediato não faz sentido ter jejum, porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Eles já foram questionados sobre isso. Por que os seus discípulos não jejuam? Jesus disse, eles não jejuam porque enquanto o noivo está aqui não precisa jejuar. Mas um dia o noivo vai ser tirado e nesse período precisa jejuar. E provavelmente um dos copistas, no período em que precisava jejuar, sem querer, digamos assim, ou ele colocou uma observação, um asterisco, que era muito comum colocar notas ao redor, e oração, ensinando, um sermão ensinando que era necessário orar, e algum outro copista sem querer incorporou, mas pela crítica textual, pela análise dos manuscritos, a gente sabe, nos manuscritos mais antigos, esse jejum não estava. Então é provável, no final a gente... Pessoal, toda vez que eu li isso aqui, eu não entendi essa coisa. Jejum e não tem jejum. Então, é provável que os discípulos, devido aos grandes feitos que Deus estava fazendo através deles, eles tenham desenvolvido a compreensão de que o poder estava neles.
Então Jesus manda eles para os povoados e tal, para pregar, para anunciar e para libertar os cativos, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E eles fazem isso e de repente eles começam a pensar, o poder está em nós. Mas Paulo ensina lá em Coríntios que o dom não é nosso. O que é o do espiritual? É a manifestação do Espírito Santo. Não, ninguém porta o dom. É a revelação do Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo em nós. E talvez eles estiverem, cara, está acontecendo tudo, é nós. Somos nós quem fazemos isso. É nós, tá? Entre aspas aí. Então, o espírito de dependência saiu. Está tudo dando certo. Descansemos em nós mesmos. Descansemos de depender de Deus. E o espírito de dependência foi embora. E o espírito de dependência é o estado de todo aquele que ora. Por isso que Jesus diz, olha, parece... Lembra, os discípulos nesse instante no Monte da Transfiguração, ao invés de orar, eles dormiram. Jesus diz, para expulsar esse tipo de espírito precisa de oração, precisa depender, em outras palavras, precisa depender de Deus. Vocês deviam estar em oração, clamando a Deus, mas vocês estão perdendo o tempo com discussões vãs. A disciplina da oração, meus irmãos, que Jesus tanto desenvolvia, faltava neles. A fé deles foi reprovada porque faltava poder. Eles precisavam buscar a Deus para servir melhor o próximo. Amém? Talvez para você servir melhor o próximo, você precisa também de depender de Deus. E você depende de Deus na oração. Eu quero fazer algumas aplicações, meus irmãos. A primeira aplicação é que a incredulidade faz com que nos preocupemos mais com coisas menos importantes. No caso aqui, como as discussões entre os discípulos e os mestres da lei. Tem tanta coisa ali precisando, tem tanta necessidade, tem tanto socorro, tem tanta coisa para ser feita, tem tanta revelação para eles já crerem, mas eles estão discutindo. A questão dali, meus irmãos, é que os discípulos... Veja bem, agora há pouco os discípulos estavam no Monte da Transfiguração, Jesus, Moisés e Elias, e eles, ao invés de perceberem a glória exaltada de Cristo, eles querem fazer barraca para os três. Então, eles já estão confundindo a glória do momento com a glória de Cristo. Mas agora, os outros discípulos aí embaixo estão fazendo algo semelhante. Porque ao invés de estarem em oração, em diligente labor para auxiliar aqueles que sofrem, eles estão presos em discussão. E eu já estou vendo eles dizendo, não, mas discussão é importante. A gente precisa participar dos podcasts de debate. A gente precisa estar lá nos programas, né, de debate e tal. E eu não estou dizendo que essas coisas também não são importantes, mas na sua vida individual você precisa aprender a categorizar as coisas. E naquele momento existia um grito de urgência e um grito de fé que eles não estavam atentos por estarem presos em coisas secundárias. Às vezes nós precisamos ajudar o próximo no lugar de estar num debate, por exemplo. Eu lembro de João Calvino. João Calvino, o grande teólogo reformador, ele não queria ser pastor. Ele estava indo embora para ser um teólogo de gabinete. Aí um homem usado por Deus disse, seja amaldiçoado se você fizer isso. Aí ele foi ser pastor. Teólogo e pastor. Porque a teologia, ela encontra a sua prática aqui, ó. Na pregação ao povo de Deus, no ensino e na nossa comunhão. Teologia não é para ser uma coisa abstrata, é para ser uma coisa vívida e vivida, que desemboque a ajudar o próximo, os nossos irmãos. Porém, nós invertemos as prioridades devido à incredulidade. Por que nós invertemos? Por causa da incredulidade. Quais são as tarefas prioritárias que você tem deixado para depois? Movido por incredulidade e desobediência. Você tem se dedicado a tarefas secundárias ao invés das prioritárias? Eu deveria era ler a Bíblia toda. Eu deveria era estar na comunhão com meus irmãos. Eu deveria era ir para a igreja. Eu deveria era fazer isso e aquilo. Mas você tem adiado porque você está preso nas coisas de menor importância para aquele momento. E a explicação que o texto nos traz para essa incapacidade de priorizar as coisas da forma adequada é a incredulidade. A incredulidade é que faz com que você não faça as primeiras coisas primeiro.
A segunda coisa que nós vemos nesse texto, meus irmãos, é a dúvida e a fé no mesmo lugar. Em nossa vida, montes e vales serão muitas vezes a sequência dos nossos dias. Moisés e a descida. Jesus no batismo e Jesus no deserto. E como aqui, o monte da transfiguração, seguida de incredulidade no vale. Parece que os acontecimentos nos direcionam à realidade que nós vamos experimentar nas nossas vidas. O Evangelho de Marcos, ele já não está apontando para isso. Marcos, ele vem desenvolvendo em nós uma consciência de total insuficiência em nós mesmos. Quando você olha para os discípulos, viu, aqui não é para você ficar olhando para os discípulos e dizer, ô, boi de burro, não entendem nada. Para você olhar para si mesmo e ver, eu sou totalmente insuficiente, como eles também são totalmente insuficientes. E olhar para Cristo e ver, Ele é totalmente suficiente. Por isso eu devo ser totalmente dependente dEle. E nesse apontamento que Marcos vai desenvolvendo, meus irmãos, a percepção que nós vamos ter é de que a nossa caminhada cristã, como nós falamos na introdução, não é uma linha reta para cima. E de que a fé não é uma questão de tamanho. Talvez hoje você tenha, assim como esse homem aqui, apenas uma faísca de fé. E meu grito para você é: se agarre a ela. Talvez você só tenha aí um pequeno pedacinho de fé, use-a como esse homem que disse: Senhor, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Faça com que esse homem, que mesmo na dúvida clama: ajuda-me na minha falta de fé. Porque muitas vezes a nossa fé vai caminhar com as dúvidas. E a gente precisa se aproximar do trono da graça para continuar a caminhada em fé. Uma terceira aplicação que nós conseguimos tirar desse texto é: ore quando tudo vai bem. Ou, em outras palavras, a oração como demonstração de dependência. Nos evangelhos, Jesus é a nossa maior demonstração de dependência do Pai, porque Jesus ora sempre. E o texto nos ensina que oração é a forma de alimentar o nosso coração e o nosso espírito na dependência. Quando tudo está bem, será que nós oramos? Ou quando tudo está bem, será que nós oramos menos? Será que quando o nosso casamento está bem, a gente ora menos? Será que quando as nossas finanças estão bem, nós oramos menos? Será que quando a nossa saúde está bem, nós oramos bem? Será que nós oramos bem porque realmente... será que nós oramos menos porque realmente está tudo bem? Ou será que nós oramos menos porque nós acreditamos que o estar bem depende de nós? Eu lembro do J. Carson falando numa conferência do The Gospel Coalition, da Coalizão pelo Evangelho. Ele diz assim, o meu temor da Coalizão pelo Evangelho, que é uma reunião de várias igrejas e vários pastores para as igrejas terem maior comunhão e unidade doutrinária, ele fala assim, é que nós estejamos tão corretos de doutrina, que as nossas igrejas estejam tão vívidas, que se o Espírito sair, nós nem vamos perceber. Ou seja, tudo vai estar bem e nós vamos começar a acreditar que tudo está bem por causa de nós. E uma coisa que revela isso é se nós continuamos orando muito, mesmo quando a coisa está boa. Esse texto aqui é um tapa na cara, na minha cara. Porque muitas vezes nós confundimos essas coisas e oramos somente quando as coisas estão más. Por isso, meus queridos irmãos, se há confiança no seu coração, transforme isso em oração. Se tudo vai bem, alimente o seu espírito na dependência de Deus em todos os momentos. Na oração, o nosso senso de dependência ele é desenvolvido, ele é alimentado. E aqueles discípulos deveriam ter buscado a Deus em oração, mas eles estavam preocupados em discussões. Por isso, meus queridos irmãos, a disciplina da oração está tão casada com a fé em Deus e com o poder, porque ela vive na total dependência de Deus. Em quarto lugar, em momentos difíceis, é esperado que os discípulos creiam. Isso é contratemporal, é contracultural, porque para a gente, em tempos difíceis, é esperado que os discípulos não
Creio, mas o texto vai na direção contrária. Veja, o pai vive uma peleja há muitos anos, mas a pergunta desafiadora de Jesus revela que ele deixou de confiar. E a pergunta de Jesus, essa pergunta desafiadora, é exatamente para mostrar que ele deveria estar continuando crendo, que ele devia continuar crendo. Porque, meus irmãos, para não crer é necessário negar muitas coisas. Por isso que a Bíblia, quando Paulo fala que todos são indesculpáveis, é que a humanidade, para chegar à incredulidade, não é um exercício raso e fácil, mas um exercício difícil de uma contínua negação da revelação de Deus. Por isso que a pergunta desafiadora de Jesus nos leva a um desafio na narrativa de que os presentes não estão crendo quando se espera naturalmente que creiam. Meus irmãos, a gente está no capítulo 9. O que é que falta para que Cristo seja confirmado como Messias? Enquanto expectativa, porque ele ainda vai morrer na cruz, ele ainda vai mostrar o que significa libertar dos pecados. Ele já está anunciando isso. Mas tudo aquilo que foi apontado, Jesus está crendo, mas as pessoas está cumprindo, mas as pessoas continuam sem crer. Os discípulos estão testemunhando em primeira mão, mas eles continuam sem crer. E não é que o ser humano seja capaz de crer sozinho, porque isso não é o que o texto está falando. O próprio homem que, desafiado por Jesus, percebe sua falta de fé, ele diz: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, eu creio, mas eu não posso crer sozinho. Porque esse mesmo homem, ele faz um esforço muito grande para não crer. Por isso, pergunte-se: por que nós não deveríamos acreditar nele? Por que nós não deveríamos obedecer a ele? Por que nós não deveríamos confiar nele? Porque, meus irmãos, a frase de Jesus, ela se aplica muito bem a nós nesse dia, nesse 17 de agosto. Até quando Jesus vai ter que suportar a nossa incredulidade? Às vezes, tudo que nós precisamos é nos voltar à fé, e graças a Deus pelos chacoalhos. Na vida desse homem, graças a Deus, Jesus perguntou: se podes? Graças a Deus, alguém de repente um dia te chacoalha. Porque a pergunta, você não crê? Pode surtir grandes efeitos. Lembra da igreja de Laodiceia? É Laodiceia, né? Não é Apocalipse, capítulo 2? Eu estou pronto a vomitar vocês da minha boca. Porque vocês não são quentes nem frios, vocês são os mornos. Essas perguntas de Jesus são duras, essa fala de Jesus, mas ela é para surtir o efeito de perceber que estamos vivendo uma incredulidade. E a última aplicação. Onde o texto te desafia na sua falta de fé? Lembra que a questão não é você falar: ah, pastor, mas se eu tiver fé, tudo vai ficar bem, tudo vai acontecer na minha vida. Não, a gente já viu que o texto não nos ensina que quem tem fé pode tudo. Em vez disso, o texto nos ensina que quem tem fé não duvida da capacidade de Deus diante dos impossíveis. O texto volta a perguntar: onde o texto te desafia na sua falta de fé? Não é para que as coisas vão bem, não. É onde o texto te pergunta, onde você coloca o se podes. Porque tem muita gente, meus irmãos, que já se satisfez com uma explicação qualquer para justificar a sua falta de avanço na fé. Pastor, eu sei como é que eu devo ser um bom esposo, uma boa esposa, mas o senhor não conhece a minha esposa. Eu sei que eu devo reagir de tal forma diante da minha impaciência, da minha falta de domínio próprio, mas o senhor não sabe como é lá em casa. Sim, eu sei que as minhas finanças são uma forma de demonstrar a estrutura do meu coração, as primeiras coisas, etc. Mas o senhor não sabe quanto é que eu ganho. Senhor, eu sei, pastor, eu sei como que eu devo falar, a forma como eu devo me exportar, mas o senhor não sabe a família de onde eu venho, não sei o quê.
a gente tem um bocado de se podes. Ou seja, um bocado de explicações que dizem para você, não avance na fé. E sabe qual é o nome disso, meus irmãos? Incredulidade. Porque a fé, ela não é uma fórmula que se aciona para realizar os nossos desejos, mas ela é uma total confiança de que nós podemos aguardar a ação soberana de Deus sem perder a expectativa de que Ele faça mais do que esperamos. E que nós podemos agir em expressão de confiança no poder de Deus para vivermos conforme aquilo que Ele deseja e espera de nós. Senhor, quer que o Agostinho dizia assim, que Deus nunca nos direciona para um lugar onde a sua graça não nos acompanhe. Deus nunca vai exigir de nós aquilo que nós não possamos realizar na dependência dEle. Por isso que a gente tem que analisar aonde esse texto nos desafia. Se é no casamento, se é na vida íntima, se é na vida sexual, se é na vida financeira, se é na comunhão com a igreja. O que é que Deus espera de você em relação à igreja? E você coloca, não, é porque tem isso. Analise. Se de repente você não está dizendo um se podes. E grite, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos encerrar.